se inscreva no canal, clique em gostei, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe. Células são as menores unidades vivas de um organismo. Todas as células têm três coisas em comum, não importa que tipo de células sejam. Todas as células têm uma membrana celular, que separa o interior da célula de seu ambiente. Do citoplasma, que é um fluido parecido com geleia, e o DNA, que é o material genético da célula. Há duas grandes categorias de células. A primeira categoria é a das células eucarióticas. Elas têm organelas, que incluem o núcleo e outras peças especiais. As células eucarióticas são células complexas mais avançadas, como as encontradas em plantas e animais. A segunda categoria é a das células procarióticas. Elas possuem um núcleo ou organelas fechadas com membrana. Elas possuem material genético, mas não está contido dentro de um núcleo. As células procarióticas representam uma única célula. São organismos unicelulares, tais como bactérias. O que são organelas? Organela significa pequeno órgão. As organelas são as partes especializadas de uma célula que tem trabalhos únicos a realizar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém DNA ou material genético. O DNA dita o que a célula fará e como ele fará isso. A cromatina é a forma emaranhada e espalhada do DNA, encontrada dentro da membrana celular. Quando uma célula está pronta para dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém o nucleolo, que é uma estrutura da qual os ribossomos são feitos. Após os ribossomos deixarem o núcleo, eles terão um importante papel de sintetizar ou produzir proteínas. Fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam ao redor do citoplasma, que é a substância gelatinosa. Ribossomos podem percorrer livremente o interior do citoplasma ou se fixar ao retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo endoplasmático: o rugoso, que tem ribossomos presos a ele, e o retículo endoplasmático liso, não tem ribossomos presos a ele. O retículo endoplasmático é uma passagem fechada por membrana para o transporte de materiais, tais como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. Proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde está o aparelho de Golgi, também chamado de complexo de Golgi, que recebe as proteínas. À medida que as proteínas se movimentam através do complexo de Golgi, eles são personalizados em formatos que a célula pode utilizar. O complexo de Golgi faz isso dobrando as proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais a elas, como lipídios ou carboidratos. Os vacúolos são estruturas semelhantes a sacos que armazenam diferentes materiais. Aqui, nesta célula de planta, o vacúolo central armazena água. Voltando para a célula animal, você verá uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são os coletores de lixo, que absorvem peças celulares danificadas ou desgastadas. São preenchidos com enzimas que decompõem este lixo celular. A mitocôndria é uma organela que é a força motriz, tanto para células animais quanto para células vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP, que fornecem energia para todas as atividades da célula. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém sua forma através de um citoesqueleto.
O citoesqueleto inclui os microfilamentos intercruzados, que são feitos de proteína, e microtúbulos, que são tubos ocos finos. Alguns organismos, como as plantas, que são fotoautotróficas, quer dizer que elas capturam a luz solar para energia, têm células com uma organela chamada cloroplasto. Nos cloroplastos acontecem a fotossíntese. É verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células da planta também têm uma parede celular fora de suas membranas celulares que se forma, sustenta e protege a célula da planta. As células animais não têm parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que apenas algumas células têm. Aqui estão apenas alguns. Em humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido por células que têm cílios. Estas são projeções microscópicas pilosas que podem se mover em ondas. Esta característica ajuda a reter as partículas inaladas no ar e as expulsa quando você tosse. Outras características únicas em algumas células é o flagelo. Algumas bactérias têm flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar uma célula a se mover ou se impulsionar. A única célula humana que tem um flagelo é o espermatozoide. Em suma, lembre-se, células eucarióticas são células vegetais e animais, com núcleo e organelas fechadas por membrana, enquanto as células procarióticas são organismos unicelulares sem estes aparatos. Todas as células têm uma membrana celular, citoplasma e material genético. E ainda que somente células vegetais tenham cloroplasto, tanto células vegetais quanto animais têm mitocôndrias.